Olá, pessoal. Aqui é o Paul do The Engineering Mindset. Neste vídeo, vamos ver como a eletricidade funciona. Esse é um conhecimento essencial para qualquer engenheiro, então vamos examinar os conceitos básicos que você precisa saber. Vamos começar pelo mais básico, e para isso precisamos dar uma olhada no átomo. Tudo, inclusive você, é feito de átomos. Todos os materiais que usamos são feitos de átomos. Os materiais são diferentes apenas porque a estrutura de seus átomos é um pouco diferente. Os átomos são formados por 3 partículas, 2 das quais estão dentro do núcleo, e a terceira fica fora dele. No centro do átomo temos o núcleo. Dentro do núcleo temos os nêutrons que não têm carga, e também temos os prótons que são carregados positivamente. Os nêutrons e os prótons são muito mais pesados que os elétrons, então eles permanecem dentro do núcleo. Ao redor do núcleo estão diferentes camadas de orbitais. Essas são como trajetórias de voo para os elétrons. Os elétrons fluem ao longo dessas trajetórias de forma semelhante a um satélite orbitando nosso planeta, exceto que os elétrons viajam quase na velocidade da luz. Os elétrons têm carga negativa e são atraídos pela carga positiva dos prótons. Os elétrons orbitam ao redor do núcleo nessas camadas orbitais. E há um número definido de elétrons que podem estar em cada camada orbital. O número de prótons, nêutrons e elétrons que um átomo tem nos diz qual material ele é. Os átomos seguram seus elétrons com muita força, mas alguns materiais os seguram com mais força do que outros. A camada mais externa é conhecida como camada de valência, e nessa camada, alguns materiais têm elétrons fracamente ligados que podem fluir para outros átomos. Os átomos que podem passar elétrons são chamados de condutores, e a maioria dos metais são condutores. Por outro lado, átomos que não têm elétrons livres e, portanto, não conseguem passar elétrons entre outros átomos são conhecidos como isolantes, e são coisas como vidro e borracha. Agora podemos combinar esses materiais para usar a eletricidade com segurança, tendo o condutor no centro, o que permite que os elétrons se movam, mas envolvendo-o com um isolante para restringir para onde eles podem fluir, ou seja, não para dentro de nós, o que nos mantém seguros. Se olharmos dentro de um pedaço de cabo de cobre os elétrons livres que cercam o núcleo do átomo de cobre, veremos que os elétrons livres são capazes de se mover para outros átomos, mas isso acontece aleatoriamente em qualquer direção. Se conectarmos o pedaço de cabo de cobre a um circuito fechado com uma fonte de alimentação, como uma bateria, a voltagem forçará os elétrons a se moverem, e todos fluirão na mesma direção para tentar voltar para o outro terminal da bateria. Quando digo circuito, isso significa apenas o caminho pelo qual os elétrons podem fluir entre os 2 terminais, o positivo e o negativo de uma fonte de energia. Então podemos adicionar coisas em seu caminho, como lâmpadas. E isso significa que os elétrons terão que passar por isso para chegar ao outro terminal. E assim podemos usar isso para criar coisas como luz. O circuito pode ser aberto ou fechado. Em um circuito fechado, os elétrons podem fluir, e em um circuito aberto, os elétrons não conseguem fluir. A tensão é uma força que impulsiona os elétrons dentro de um circuito. É como pressão em um cano de água. Quanto mais pressão você tiver, mais água poderá fluir. Quanto mais voltagem você tiver, mais elétrons podem fluir. Mas o que significa um volt? Bem, um volt é um joule por coulomb, e um joule é uma medida de energia ou trabalho, e um coulomb é um grupo de elétrons fluindo. Vamos ver o que é um coulomb em apenas um instante. Portanto, uma bateria de 9 volts pode fornecer 9 joules de energia na forma de trabalho ou calor por grupo de elétrons que fluem de um lado da bateria para o outro. Nesse caso, a corrente de elétrons flui de um lado da bateria através da lâmpada LED, que produz luz, e então os elétrons fluem para o outro lado da bateria. Portanto, 9 joules de luz e calor são produzidos pela lâmpada. A corrente é o fluxo de elétrons. Quando um circuito está fechado, significa que os elétrons podem fluir, e quando o circuito está aberto, nenhum elétron flui. Podemos medir o fluxo de elétrons da mesma forma que você pode medir o fluxo de água em um cano. Para medir o fluxo de elétrons, usamos a unidade de ampere. Um ampere significa um coulomb por segundo, e um coulomb é um grupo de elétrons. O grupo é incrivelmente grande e tem aproximadamente 6.242 quintilhões de elétrons, e isso precisa passar em 1 segundo para que seja igual a 1 ampere. É por isso que os elétrons são agrupados e chamados apenas de amperes, para facilitar o trabalho dos engenheiros. A resistência é uma restrição ao fluxo de elétrons em um circuito. O fio que carrega os elétrons naturalmente terá alguma resistência. Quanto mais longo o fio, maior a resistência. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência. A resistência ao fluxo de elétrons é diferente para cada material. E a temperatura do material também pode alterar a resistência ao fluxo de elétrons. Elétrica.